eu vou pedir para vocês imaginarem uma pessoa, tá certo? Um indivíduo minimamente instruído, que tem algum interesse em yoga e decide ir um pouquinho mais além, descobrir o que é yoga e talvez praticar yoga. Então, em relação ao que essa pessoa sabe sobre yoga? Bom, primeiro, ela certamente deve saber que yoga tem algo a ver com a saúde, é algo que melhora a postura, que melhora o sistema respiratório, ou seja, tem um impacto benéfico no nosso corpo. Né? Segunda coisa que talvez essa pessoa saiba é que yoga, em geral, é praticado em estúdios de yoga ou academias de yoga. Né? Você tem assim, todo um aparato mais ou menos padrão. Né? Você tem os yoga mats, você tem aquela musiquinha no fundo, bem relaxante, etc, etc. Então, digamos que essa pessoa decide ir um pouco mais além na sua busca. Então, ela vai, eventualmente, descobrir que yoga tem muito a ver com o que a gente chama de asana, posturas físicas. Né? E aí tem uma quantidade enorme de posturas físicas, cada uma com seus benefícios. Digamos que ela correu o risco, tá certo? Se matriculou lá na academia e começou a praticar o seu yoga, seja qual yoga for. Aí a segunda coisa que ela vai descobrir é que, em menor grau, yoga tem a ver com o que a gente chama de pranayama, ou exercícios de controle respiratório. É a segunda coisa que talvez ela descubra, eventualmente. E, em menor grau, yoga tem a ver com meditação. Né? As pessoas sentam, né, uma postura geralmente com pernas cruzadas, fecham os olhos e ficam paradas. Né? Isso, meditação. Tá certo? Assim, estou caricaturizando um pouquinho. Suponha que ela vai além. Né? Então, indo além, ela vai descobrir algo que talvez confunda um pouco na cabeça dela. Ela vai descobrir que não existe nada semelhante a o yoga. O que existe é uma pluralidade de yogas. Ela vai descobrir que existe Hatha Yoga, existe Ashtanga Vinyasa Yoga, Iyengar Yoga, Power Yoga, Kundalini Yoga. Aí você tem sistemas de yoga mais antigos, Karma Yoga, Bhakti Yoga. E aí, se esse nosso amigo imaginário fictício ele se der o trabalho de ler sobre, por exemplo, esses dois tipos de yoga, Karma Yoga e Bhakti Yoga, talvez ele fique bem confuso, porque ele vai descobrir, por exemplo, que Karma Yoga não tem absolutamente nada a ver com posturas físicas, com asanas. Nada a ver com exercício de controle respiratório. E talvez ele comece a ficar um pouco confuso. Como é que essas duas coisas têm o mesmo nome? Coisas tão díspares, tão diferentes. Eu estou aqui suando na minha academia, né, ralando pra caramba, e aí tem esse indivíduo que não faz nada do que eu faço e ele supostamente também está praticando yoga. Aí talvez ele descubra que a coisinha talvez seja um pouco mais complicada do que ele pensou. Né? E talvez fique um pouco mais complicada quando ele descobrir que existem modalidades esdrúxulas de yoga, como acro-yoga, né? Talvez você já tenha ouvido falar. Né? Aí você não pratica sozinho, você pratica em dupla. Né? Só que isso é o de menos. Existem coisas mais esdrúxulas, como o yoga do riso. Alguém já ouviu falar disso? Ótimo. Que bom, que bom. Então, você tem o yoga do riso. Né? Aí o meu amigo, esse nosso amigo fictício vai ficar, yoga do riso? É quando ele descobrir que existe uma coisa chamada beer yoga, e as pessoas fazem yoga e tomam uma cervejinha ao mesmo tempo, que é muito popular nos Estados Unidos. Né? E tem mais, a lista continua. Por exemplo, tem uma coisa chamada Doga Yoga. O indivíduo vai fazer yoga, leva o seu cachorrinho, a sua cachorrinha, e pratica yoga. Né? Então o marketing é muito variado, né? Tem para todos os gostos. Mas aí o nosso amigo, ele é uma pessoa indagadora, digamos. Ele quer entender de fato o que é essa história de yoga e se depara com esse universo, ele fica completamente perdido. Né? Vamos supor que. E talvez ele fique um pouquinho mais perdido, né? Eventualmente ele vai se encontrar, ok? Não se desesperem, ele vai se encontrar. Mas ele está apenas no processo. Né? Ele vai descobrir que yoga tem muito a ver com a Índia. Né? Ele vê todos aqueles nomes estranhos, né? Das posturas, né? Todas as posturas têm nomes em sânscrito. Ele vê um incenso lá quando ele vai fazer a prática. Né?
eventualmente ele tem consciência que yoga é algo que nasceu na Índia, né? Que veio da Índia. E tem sistemas em sânscrito, por exemplo, aqui é o símbolo, na verdade é uma sílaba, a sílaba Om, que em geral ele vai recitar no finalzinho da prática dele, né? Quando ele está lá na chamada postura do cadáver, né? Que muitas vezes é intercalada com relaxamento, aí o professor diz, agora vamos inspirar, muitas aulas de yoga fazem isso, e agora vamos expirar recitando essa palavra, ele vai lá com todo mundo. Ó. E ele também vai se deparar com algo que é característico do hinduísmo, né? Essa pluralidade de divindades. Né? Aí a gente tem uma divindade que é muito famosa entre vários professores e praticantes de yoga, que é Ganesha. Né? Você tem Shiva, você tem Sarasvati. Você tem uma quantidade enorme. Ele talvez entre em contato com o aspecto devocional da Índia, né, que também está associado de uma maneira muito forte com o yoga. Ele vai descobrir que yoga não é algo exclusivo de ocidentais, que na verdade é algo milenar, e que os indianos, pasmem, eles também praticam yoga. Né? Só que eles não vão para as academias, eles não usam yoga mat, aquele tapetinho. Né? Na verdade, são pessoas que dedicam a vida completamente à prática do yoga. Então, o yoga para essas pessoas, o yoga tradicional da Índia, não é algo a se fazer 2, 3 vezes por semana. É algo a se fazer 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas aí, esse nosso amigo está determinado, né, a resolver esse quebra-cabeça, e aí ele, eventualmente, vai acessar os livros, né, vai procurar definições de o que é yoga. Infelizmente, isso não vai ajudar muito, porque, da mesma forma que existe uma pluralidade de práticas, de modalidades de yoga, também existe uma pluralidade de definições de yoga. Eu vou mostrar algumas aqui. Então, a gente tem aqui um dos textos mais clássicos do yoga, que é o Yoga Sutra, ou Yoga Sutras. A datação é um pouco complicada, aproximadamente 3 anos, século III da nossa era, tá? Onde ele diz que yoga é a supressão das modificações ou flutuações da consciência. Esse é o segundo sutra, né? O segundo verso, o segundo aforismo dessa obra, que dá uma definição de yoga. Então, yoga aqui teria algo a ver com refrear, né, a mente em relação a flutuações ou divagações. Certo? Eu não vou me prolongar muito. Ele também vai descobrir que um outro texto central do que a gente chama de yoga clássico é a Bhagavad Gita. E a Bhagavad Gita tem algumas definições de yoga. Por exemplo, essa daí. Ele diz o seguinte: firme em yoga, executa ações sem apego, sendo equânime em sucesso e fracasso, pois disse que yoga é equanimidade. Então aqui a gente tem uma definição bem diferente do que é yoga. Yoga aqui seria um estado de consciência específica em relação ao agir. O indivíduo deve manter a mesma postura diante de sucesso ou fracasso, perda e ganho. Ele deve ser equânime. E isso, de acordo com o Bhagavad Gita, é o que significa yoga. Mas vamos lá, o nosso amigo ele é persistente, eventualmente ele adquire algum compêndio de yoga. Esse livro aí é um livro muito bom, um dos livros mais completos que existe, pelo menos em português, de yoga, a tradução do yoga, de Feuerstein, onde ele, no iniciozinho, ele fala dessa pluralidade de definições ou de modalidades de yoga, e ele tenta dar uma síntese. Ele diz o seguinte, eu vou ler. O que todos os ramos e escolas do yoga têm em comum é o fato de estarem ligados a um estado de ser ou de consciência que é realmente extraordinário. Um dos antigos textos sagrados do yoga, o Yoga Bhashya, de Vyasa, resume essa orientação essencial na seguinte forma. Yoga é êxtase. Uma terceira definição, bem diferente das anteriores. Então, yoga já significaria um estado especial de consciência. Mas vamos adiante. Indo um pouquinho mais próximo do nosso tempo, né? A gente tem esse livro,
de um famoso mestre de Bhakti Yoga, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. O título do livro é O Caminho da Perfeição, Yoga para a Era Moderna. Eu não tenho certeza se esse livro foi traduzido para o português. Onde ele diz o seguinte, aí eu vou ler essa citação, tá? Yoga significa controle dos sentidos e conectar-se com o Supremo. A perfeição do yoga é alcançar uma vida eterna e cheia de felicidade e conhecimento. Todos os sistemas de yoga devem ser executados com esse objetivo em mente. Não é que alguém frequenta aulas de yoga para perder peso ou manter o corpo em forma para a gratificação dos sentidos. Esse não é o propósito do yoga. Então, ao mesmo tempo que ele dá uma definição, né, diz que yoga significa conectar-se com o Supremo, ele critica, né, uma visão de yoga que enfatiza o mero bem-estar físico. Né? E se você encontra esse tipo de atitude, você encontra em muitos yogis clássicos, né, ou tradicionais. Mas vamos adiante. Aí a gente tem o nosso querido professor Hermógenes, né, um dos grandes precursores do yoga no Brasil, onde ele diz o seguinte: yoga é independência, é sentir-se bem e feliz em si mesmo, quando fazemos o caminho de volta para casa, no momento que nos unimos à nossa esfera mais sagrada. Então, uma visão também diferente das demais em relação ao que é yoga. E, finalmente, né, a última citação que eu vou dar, esse é de um dos mestres de yoga mais importantes do século XX, Iyengar, né? Quem pratica yoga, praticou, já deve ter ouvido falar nele. A gente tem um tipo de yoga que é batizado em função dele, Iyengar Yoga, por acaso. E esse livro é um dos livros mais importantes de yoga no século XX, né? Luz sobre yoga. Aí eu vou ler o que é que ele diz aqui. Ele diz o seguinte: no pensamento indiano, tudo é permeado pelo Espírito Supremo Universal, Paramatma ou Deus, do qual o espírito humano, Jivatma, é uma parte. O sistema de yoga é assim chamado porque ele ensina a maneira pela qual a Jivatma pode se unir ou estar em comunhão com o Paramatma e assim conseguir liberação. Eu vou comentar um pouco mais essa definição, que eu acho ela bem interessante. Mas voltando ao nosso amigo fictício, né? Aí nesse momento ele vai ficar realmente confuso, porque o professor de yoga dele garantiu que yoga não tem nada a ver com religião. Aí aqui você tem um dos professores, um dos mestres mais famosos, mais importantes de yoga do século XX, que é a Iyengar, dizer que yoga significa união do eu individual, que ele chama de Jivatma, com um eu supremo, Paramatma, que ele diz que é a mesma coisa que Deus. Então, antes de cancelar a matrícula dele na academia de yoga, né, ele respira fundo, né, faz ali talvez uma prática de pranayama e decide investigar um pouquinho mais. Né? Bom, isso era tudo que o nosso amigo teria que nos dar, né? Agora eu vou abandonar, tá certo? Mas isso tudo foi para ilustrar para vocês que existe realmente uma diversidade de definições de o que é yoga, uma variedade muito grande de visões diferentes de o que é yoga, uma variedade muito grande de modalidades de o que é yoga. No entanto, todas essas coisas diferentes são chamadas de yoga. Aí a gente pode genuinamente se perguntar: o que é yoga, afinal? Coisas tão diferentes receberem o mesmo nome, elas devem ter algo em comum. Bom, então vamos adiante. Eu vou examinar um pouquinho, né, com um certo grau de detalhe, essa definição do Iyengar, que eu acho que é uma definição bem importante no que se refere a gente identificar alguns elementos necessários para a gente chegar a essa resposta. Então eu vou ler novamente o que a Iyengar diz. No pensamento indiano, tudo é permeado pelo Espírito Supremo Universal. Espírito Supremo Universal que ele chama de Paramatma. Atma significa si mesmo, ou eu. Param significa supremo. Então, Paramatma significa o eu supremo, ou a alma suprema, se você quiser chamar assim. Então, tudo é permeado pelo Espírito Supremo Universal, do qual o espírito humano, que ele chama de Jivatma, ou alma, é uma parte. O sistema de yoga é assim chamado porque ele ensina a maneira pela qual a Jivatma pode se unir ou estar em comunhão com o Paramatma. Então, aqui tem alguns elementos importantes. O primeiro elemento importante é exatamente esse conceito de Paramatma.
né, que a Iyengar ele dá uma interpretação teísta, né? Ele diz que é Deus. O segundo elemento importante é o que ele chama de Divatma, ou a alma individual. Veja que aqui ele já está apresentando, vou falar sobre isso daqui a pouco, ele já está apresentando o que a gente pode chamar de uma visão de mundo. Na visão de mundo que a Iyengar nos dá, primeiro, existe algo que a gente chama de alma, né? Que é algo que muitas pessoas que adotam uma visão mais cientificista do mundo negam. Né? Muitas pessoas podem dizer, não, a alma não existe, o corpo morreu, acabou. Mas a Iyengar, ele aqui nos fornece uma visão de mundo que aceita a existência de algo que supostamente permanece, sobrevive à morte do corpo, digamos assim, alma, né? Algo espiritual, não material, que ele chama de Divatma, e mais ainda, existe uma alma suprema, o que ele chama de Espírito Supremo Universal, Paramatma. Então, esse é o primeiro ponto digno de nota. No entanto, tem um outro ponto mais importante, ele diz que um é parte do outro. Né? Ele diz que, então, ele fala dessa alma suprema universal, né? Do qual o espírito humano é uma parte. Então, um é uma parte do outro. Essa é uma informação importante no que se refere à definição que ele nos dá. O segundo elemento, aí a gente chega a essa definição mais tradicional, né, do que é yoga. Talvez, se você perguntar a um professor de yoga, uma pessoa minimamente versada sobre yoga, o que é yoga, talvez 95% das vezes a pessoa vai dizer que yoga é união. Né? Vale a pena dizer que essa palavra união não tinha aparecido antes em todas as definições de yoga que eu dei. Não sei se vocês notaram. Ela só aparece aqui na definição de Iyengar. Mas, de acordo com a Iyengar, yoga é união. Mas união do que com o quê? União desse espírito individual, nós mesmos, né? A alma individual que ele chama de Divatma, com esse espírito supremo, Paramatma. Então, yoga seria união. Ele fala outras coisas também. Ele menciona o pensamento indiano. Por que ele fala isso? Pô, tudo bem, yoga nasceu na Índia. Mas ele faz questão aqui de mencionar isso que ele nomeia como sendo o pensamento indiano. Porque, na verdade, o yoga ele não vem só, digamos assim. Ele vem acompanhado por uma visão de mundo. E essa visão de mundo, naturalmente, ela varia de escola de yoga para escola de yoga. Né? Existem assim, muitos professores de yoga que tentam zerar essa visão de mundo. Né? Eu devo dizer que são poucos que se conseguem. Né? Porque, por exemplo, só para dar um exemplo, né? O conceito de chakra, né, que são pontos energéticos, né, ele é central, né, na grande maioria das escolas de yoga. Né? Só que chakra é um conceito não observável. Você não tem uma contrapartida científica para esse conceito de chakra. Você tem que assumir isso, aceitar isso como um ato de fé, eu diria assim. Porque não faz parte da nossa visão ocidental de mundo. Tá certo? Então isso é muito importante, porque o yoga ele vem acompanhado por uma visão de mundo específica. Aqui. Então, esse pensamento indiano, ao qual a Iyengar se refere, ele contém ou faz parte de uma visão de mundo. Aí aqui eu vou um pouquinho mais para um discurso um pouquinho mais técnico, talvez. Né? Porque no que se refere ao yoga, e a isso que a Iyengar fala, essa visão de mundo ela foi influenciada fortemente por uma das grandes escolas filosóficas indianas, que é o Vedanta. Porque o yoga ele nasce dentro de uma tradição e dentro de uma cultura onde existem diversas posições diferentes acerca do que é a realidade. A Índia ela produziu, né, visões de mundo extremamente sofisticadas sobre o que é a realidade, né, qual o papel do ser humano na realidade, como nós podemos descobrir o que é a realidade última, para além dessa realidade fenomenal. Então, e o yoga nasce dentro dessa cultura e ela assimila diversos elementos dessa visão mais refinada de mundo. Então, o Vedanta é uma dessas visões de mundo, certo? Que influenciou fortemente o yoga a partir do século XVI. Então, para a gente entender bem o que é o yoga, a gente teria que entender elementos dessa tradição e de outras tradições. Por exemplo, essa ideia de yoga enquanto união é uma ideia Vedanta.
esse conceito de Paramatma, o conceito de Jivatma, são conceitos Vedanta. Tá bom? Então, a coisa é um pouquinho mais ampla do que a gente pode imaginar de início. Né? Bom, dito tudo isso, eu vou tentar dar um certo fechamento aqui, tá? E aí eu repito a pergunta inicial. O que é yoga, afinal? Então, em primeiro lugar, o yoga a gente pode seguramente afirmar que é um fenômeno característico do século XX. Esse yoga mais postural, que envolve mais posturas. Lá no iníciozinho dos slides, né? O yoga que é praticado 3 vezes por semana, que tem os yoga mats, que tem a musiquinha de fundo, que tem um ambiente que foi incensado, né? Porque não é aconselhável você acender incenso durante a prática, as pessoas acendem incenso, muitos professores fazem isso, né? Meia hora antes da prática, para ter aquele ambiente, de certa forma, propício à prática, o indivíduo vai chegar e a mente vai se acalmar um pouquinho, etc, etc. Então, em um sentido muito importante, né, muito do que nós fazemos hoje em nome do yoga é uma inovação ocidental e característica do século XX. Por exemplo, eu vou falar daqui a pouco, né, existem textos bastante antigos, né, que falam sobre, por exemplo, essas posturas, né, textos do século XVII, por exemplo. Mas tem muitas posturas, muitos asanas, que muitas pessoas praticam que não se encontram em nenhum desses textos. Só para mencionar outro exemplo, certo? Outro exemplo. Um indivíduo chamado Patabi Joss, ele foi o principal divulgador de um estilo específico de yoga, chamado Astanga Vinyasa Yoga, que consiste em séries de postura. Todo mundo já deve ter ouvido na saudação ao sol, Surya Namaskar. Né? Então, no Surya Namaskar, você sai de uma postura para outra, né? Sempre sincronizando a questão da respiração. Tá certo? Então, você não fica numa postura, digamos, por um tempo considerável. Você passa sempre de uma postura a outra. Isso é completamente novo. O Hatha Yoga, né, que é, de certa forma, a mãe de todas as modalidades novas de yoga, não menciona nada semelhante a isso. Né? Existem tentativas pelo mestre de Patabi Joss, o nome dele é Krishnamacharya, né, de justificar a antiguidade, né, dessa modalidade de yoga. Mas a maioria dos estudiosos dizem que não, que realmente é algo que ele inventou. Né? Isso pode ser controverso. Mas é só um exemplo. E esses exemplos de yoga que eu dei, yoga do Rio, por exemplo, você não encontra nada, nem próximo a isso no yoga mais tradicional. Beer yoga é óbvio que não. Tanto que os yogas mais tradicionais, eles enfatizam a necessidade do indivíduo não se intoxicar. Então, em um sentido muito importante, muito do que a gente chama hoje de yoga é um fenômeno característico do século XX. No entanto, o yoga também é um fenômeno pertencente a uma tradição cultural e religiosa específica, que a gente pode chamar de hinduísmo. Então você tem aí, digamos, 2 mundos. Um mundo bem ocidental, bem contemporâneo, inclusive um mundo que foi assimilado pelo capitalismo, isso é inegável. Você não faz yoga sem pagar. E nada contra, absolutamente nada contra, mas tem muitas pessoas que estão fazendo fortunas com yoga. Absolutamente nada contra, isso não é uma crítica. Mas é um fato, coisa que não existia na tradição indiana. Na verdade, o que existia era um sistema voluntário de discipulado e do indivíduo que ensinava. Não existia nada semelhante a esse aspecto monetário, etc. Mais uma vez, nada contra, isso não é crítica. É só atestando o fato de que o yoga ele foi assimilado pelo capitalismo. Então você tem esses 2 mundos. E mais ainda, nesse segundo mundo, você tem isso que eu chamei de visão de mundo. Você pode chamar de filosofia também. E o yoga, ele não vem só, digamos assim. Mesmo se você pegar apenas o aspecto mais físico, ele vem acompanhado de uma visão de mundo. O que a gente pode falar sobre esses 2 mundos? Então, há uma relação entre eles. Esse é um pouco interessante.
ambos se influenciam mutuamente. Porque, em geral, né, e eu já tive a oportunidade de entrar em contato com muitos professores de yoga, há uma tendência do profissional de yoga, né, mesmo que ele adote esses elementos mais modernos, mais contemporâneos, há um esforço explícito dele se vincular a esse yoga mais antigo. Tanto que na maioria dos cursos de formação de professores de yoga, eu contribuo para alguns, você sempre tem módulos desses textos mais antigos. Então, há o esforço de um futuro professor em ter conhecimento desse yoga mais antigo. Então, não é aquela história de, está aqui o novo, vamos esquecer o antigo. Não. Há uma tentativa de conexão. No entanto, o novo é óbvio, né, que existe o novo. Um ponto importante, e aí eu vou me referir ao livro, né, um artigo muito interessante de um pesquisador chamado David White, onde ele fala algo muito interessante. Aí eu vou comentar um pouquinho, tá? Eu vou ler. Ele diz o seguinte: o yoga que é ensinado e praticado hoje tem muito foco em comum com o Yoga Sutra. Eu falei sobre ele. Aproximadamente século III depois de Cristo. E outros tratados antigos de yoga. Praticamente todas as nossas assunções populares sobre a teoria do yoga datam dos últimos 150 anos. E algumas poucas práticas modernas datam de antes do século XII. O Yoga Sutra e a Bhagavad Gita, outro texto que eu mencionei, ele diz, as duas fontes textuais mais citadas do yoga clássico, virtualmente ignoram posturas e controle da respiração, cada um dedicando um total de pouco mais de 10 versos a essas práticas. Esse texto que eu mencionei, o Yoga Sutra, ele contém 195 sutras, ou versos, ou aforismos. Desses 195, apenas 3 falam sobre asanas, ou posturas físicas. Então, o aspecto do yoga que tem mais predominância hoje, e sem sombra de dúvida é o asana, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, o asana, posturas físicas, é o que representa a maior parte, né, do que as pessoas chamam e praticam como sendo yoga. No entanto, esse mesmo elemento, os asanas, ocupa um espaço menor, minoritário nesses textos mais clássicos. Então, existe algo como um fosso separando esses dois mundos. Então, como explicar isso? Que essas duas coisas sempre andaram juntas no yoga. Inovação de um lado e tradição do outro lado. Indo um pouquinho mais além, a gente pode dizer que esse fator é um fator característico das várias tradições indianas. Então, ao mesmo tempo que há uma tentativa de se manter linkado, de se manter atrelado ao passado, à tradição, à inovação. Porque são tradições vivas que mudam no decorrer do tempo. Certo? E isso acontece com o yoga. Algumas pessoas mais tradicionais dizem não de forma gratuita, né, com razão. Elas dizem que em alguns casos é too much, é muito, é demais, é inovação demais. Né? Use outro nome, não chame de yoga. Isso que você está propondo é diferente demais. Né? Então, use outro nome, por favor. Né? Mas seja como for, esses dois elementos, eles andam juntos. Então, para a gente entender, né, ou pelo menos entender os elementos necessários para responder essa pergunta, a gente tem que levar esse ponto, né, em consideração. O novo e o antigo, que existe uma inter-relação entre os dois. E mais especificamente, se a gente quiser responder essas 4 perguntas que eu tenho aí. Né? O que é em comum entre os diferentes tipos de yoga? São todos eles dignos de serem chamados de yoga? Muitas pessoas falam isso, né? Diversos profissionais do yoga, e esse yoga é mais físico. Né? Tem muitas, por exemplo, acro-yoga. Muitos profissionais torcem o nariz para o acro-yoga. O que dizer para o yoga do yoga? Em que sentido yoga é união? Essa é uma pergunta muito importante. Né? Porque esse yoga mais moderno, aí muitos professores, eles, assim, fazem um esforço considerável para justificar, né, a união de você com você mesmo, da sua harmonia, etc, etc. Mas isso destoa do sentido de união mais tradicional, que era a união do eu individual com uma realidade superior, com a realidade suprema. Né?
Então, em que sentido yoga pode ser chamado de união? Que relação há entre yoga e espiritualidade ou religiosidade? Que é algo que muitos profissionais tentam, assim, muitos profissionais eles tentam dissociar, outros não, outros são bem honestos e dizem, olha, tem elementos indubitáveis, você não precisa abraçar esses elementos. Mas, exatamente, né? Mas muitos profissionais fazem questão de enfatizar essa dissociação. Não dá, a gente não pode criticá-los, né? Porque muitas pessoas aproximam o yoga com esse interesse mais físico, né? De melhorar a saúde, elas não estão interessadas em mudar de religião, etc, etc. No entanto, a gente pode fazer essa pergunta, em que sentido o yoga está ligado, qual grau com que grau, né? Essa ligação entre uma coisa e outra. E, finalmente, seria o yoga uma filosofia de vida ou uma mera prática física? Né? Então, o meu ponto é que para a gente responder essas perguntas, né, para a gente ter elementos suficientes para responder essas perguntas, inevitavelmente, a gente vai ter que dar uma olhadinha com cuidado no yoga contemporâneo, no que é praticado hoje com o nome de yoga, mas também a gente vai ter que dar uma olhada muito cuidadosa nesse yoga mais antigo, nesse yoga mais clássico, né, nesses textos que fornecem isso que eu estou chamando de visão de mundo. Nessa segunda parte, o que eu vou fazer é o seguinte, eu tenho aí essa linhazinha histórica, tá bom? Aí eu vou pontuar alguns elementos importantes para a gente conseguir ter uma visão mais clara a respeito daquelas perguntas que eu fiz na parte anterior, na primeira parte. Como vocês devem se lembrar, eu afirmei que você não pode responder essas perguntas, ou pelo menos ensaiar uma resposta a essas perguntas, se você não tem uma visão bem clara desse aspecto mais clássico, mais tradicional do yoga. Então, a gente precisa, no mínimo, considerar 4 elementos para ter uma visão mais clara acerca dessas perguntas e ter também elementos para responder essa pergunta maior, que é o que é yoga, afinal. Então, o primeiro elemento é o yoga contemporâneo e a tradição do Hatha Yoga. Se a nossa curiosidade acerca do tema ela é profunda o suficiente, então a gente teria que ter uma visão relativamente ampla do que é praticado hoje com o nome de yoga, ou seja, quais são as modalidades contemporâneas. Tem muitas, acho que é virtualmente impossível um indivíduo que são expert em todas, mas tem algumas que são mais importantes ou mais proeminentes. Né? Então, qual é a característica principal desses elementos? Dessas modalidades de yoga. Então. Bom, uma coisa que virtualmente todas as pessoas concordam é que o Hatha Yoga é algo como que a base de todas essas modalidades de yoga. Por exemplo, pegue o Ashtanga Vinyasa Yoga. Eu falei um pouquinho sobre ele agora há pouco. Né? Então, o Ashtanga Vinyasa são sequências de posturas. Mas essas posturas que formam a sequência são posturas do Hatha Yoga. Okay? O Power Yoga é basicamente o Ashtanga Vinyasa Yoga com menos pausa entre as posturas, né, com mais vigor, etc. Então isso é unânime, né, que o Hatha Yoga ele forma a base de muito do que a gente chama de yoga contemporâneo. Certo? Agora, o que é o Hatha Yoga? Aí, para a gente entender o que é o Hatha Yoga, a gente teria que dar uma olhada nesses textos, né? Então, existem vários textos centrais e tradicionais do Hatha Yoga. Né? Esses dois são 2 textos chaves, né? O Hatha Yoga Pradipika e o Gerhanda Samhita. Tem um terceiro que é o Shiva Samhita, que também é central, mas eu omiti aqui. Então, para a gente entender o que é o Hatha Yoga, né, original clássico, a gente teria que dar uma olhada nesses textos. E é interessante que esses textos eles falam em asana, eles falam em postura respiratória, mas eles falam em muito mais coisas. Né? Eles falam, como eu mencionei, em algo chamado de Kundalini, que é uma energia, né, que tem um poder, supostamente tem um poder transformador na consciência do ser humano. Né? Ele fala sobre esses elementos, né, que são os chakras, né, que são canais energéticos.
Ele fala sobre um conceito chamado nadi, são canais extremamente sutis, através dos quais o prana é conduzido, né? Prana seria a energia vital. Todos esses conceitos são conceitos que não têm uma contrapartida, digamos, na medicina, na ciência moderna. Mas esses textos colocam um grau de importância fantástico nesses elementos. Né? Então a coisa vai muito mais além das posturas. E, na verdade, nesses textos, as posturas, os asanas, eles têm uma função preliminar. E como eu mencionei também, né, no Guiranda Samhita, por exemplo, há uma descrição explícita que o propósito do yoga é a união de um indivíduo com uma realidade suprema, que ele chama de Brahman, que seria o suporte ontológico de toda a realidade fenomenal que nós experimentamos. Algo que está para além dessa realidade fenomenal. Né? Então, é algo metafísico, no sentido de algo que está para além do físico. Então, mesmo o Hatha Yoga contém elementos que simplesmente ou são muito pouco enfatizados pelo yoga contemporâneo, ou são completamente negligenciados pelo yoga contemporâneo. Aí a gente pode se referir àquele fosso que eu mencionei anteriormente. Por que acontece isso? Aí, para a gente responder essa pergunta, a gente teria que estudar um pouquinho mais a história do yoga no século XX. Né? E vários elementos, vários indivíduos tiveram um papel central, né, na consolidação do yoga no século XX. Só para vocês terem uma ideia, isso é uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. O Hatha Yoga, né, o yoga mais físico, em termos de asana, ele era mal visto e negligenciado, mesmo pelos indianos, no século XIX. Por exemplo, um indivíduo que foi um dos principais responsáveis por trazer o yoga para o Ocidente, Vivekananda, ele negligenciou completamente os asanas e, mais ainda, ele falava negativamente a respeito do Hatha Yoga. Porque naquela época existia o que as pessoas chamavam de yogi, para se referir, a palavra yogi era yogi, o yogi ou yogi, era usada para se referir ao praticante de Hatha Yoga. E existia muito da ênfase no asana para fins públicos. Por exemplo, existiam muitos Hatha Yogis que eles exibiam, né, a sua habilidade em termos de postura corporais em troca de dinheiro. Então, naquela época, existia um preconceito muito grande contra a prática do Hatha Yoga e contra o praticante do Hatha Yoga. É tanto que um dos indivíduos que desempenharam um papel fundamental nesse processo de nascimento do yoga no Ocidente, ou renascimento do yoga, eu vou falar sobre ele daqui a alguns segundos, é Krishnamacharya. Tem um documentário muito bom, né, a respeito dele, onde a filha dele dá um depoimento. Ela ainda é viva, ou ainda era viva na época desse documentário. E ela diz que o pai dela, né, Krishnamacharya, pedia para que elas não contassem às pessoas da escola que elas praticavam Hatha Yoga. Isso era uma criancinha de 7 anos. Porque o Hatha Yoga, ele era mal visto. Isso é um detalhe importante, certo? Porque, na verdade, houve um renascimento do Hatha Yoga. E nesse renascimento, houve uma modificação, houve inovação. Então, agora voltando um pouquinho, tá? Então, você tem, por exemplo, o Vivekananda, que foi um indivíduo central, né, em trazer o yoga para o Ocidente, só que ele enfatizou esse yoga mais filosófico, né, basicamente o yoga de Patanjali, né, ele se auto-intitulava um praticante do Raja Yoga, que é esse yoga dos Yoga Sutras, de Patanjali. Né. Você tem também Yogananda, né, isso um pouquinho mais depois, e Vivekananda, ele contribuiu, assim, atuou principalmente no final do século XVIII. Né. Yogananda já um pouquinho depois, década de 20, década de 30. Né. Mas Yogananda foi um elemento central. Um pouco mais recente, a gente tem isso já na década de 70, 60, né? A gente tem Bhaktivinoda Swami Prabhupada, né? Que ele foi o principal responsável pela implantação do Bhakti Yoga no Ocidente.
Então você tem diversos nomes e diversas figuras, né? Mas esse indivíduo específico, Krishnamacharya, ele desempenha um papel fundamental para a gente entender o que é o yoga no século XX. Como o yoga no século XX passou a ser prioritariamente um yoga físico, um yoga que enfatiza a asana. Por exemplo, Krishnamacharya, ele é o mestre, ou foi o professor, de dois grandes mestres do yoga no século XX. Iyengar é esse primeiro, de cima, e Patabi Jois. Esses dois indivíduos, eles foram duas das principais figuras responsáveis pela disseminação e popularização do yoga no Ocidente. Então, é muito importante a gente analisar a contribuição desse indivíduo de Krishnamacharya. Digamos, um exame mais completo teria que considerar também esses outros indivíduos. Né? Mas o Krishnamacharya, ele tem um papel fundamental, é tanto que ele é chamado de o pai do yoga moderno, Krishnamacharya. Ok, então esse é o primeiro elemento que tem que ser levado a sério para a gente responder essa pergunta, o que é yoga. Né? A gente entender o que é o yoga contemporâneo, quais são as modalidades de yoga, né? O que é o Hatha Yoga tradicional, né? Qual a diferença entre um e outro, né? E como foi desenvolvido o yoga no século XX. O outro elemento, aí eu já estou indo um pouquinho em direção ao passado, que a gente tem que entender para responder essas perguntas é ter uma visão mais clara disso que a gente pode chamar de a visão de mundo do yoga. Na verdade, não existe uma visão de mundo do yoga, existem várias visões de mundo, mas a visão de mundo fornecida pelo Vedanta é uma visão de mundo que influenciou de forma marcante o Hatha Yoga. Né? Como eu falei, esse conceito de yoga enquanto união é um conceito Vedanta. O Yoga Sutra, por exemplo, eu vou mencionar o Yoga Sutra daqui a pouco, não menciona yoga enquanto união. Tem um outro conceito de yoga. E aí você tem três textos centrais para entender o que é o Vedanta, né? O Vedanta Sutra, e você tem a Bhagavad Gita e as Upanishads. Upanishads aí não é um texto, mas um conjunto de textos. Então esses três textos são os textos centrais do Vedanta. Então, é aqui no Vedanta que a gente vai encontrar algo digno de ser chamado de filosofia. Tudo que eu falei anteriormente, né, todas as tradições anteriores, você pode ter elementos filosóficos, mas você não tem algo digno de ser chamado de um sistema filosófico ou uma filosofia. O Vedanta é uma filosofia em um sentido relativamente próximo de como a gente usa a palavra filosofia no Ocidente. O último elemento, aliás, o penúltimo elemento que a gente tem que entender bem, né, para poder ensaiar uma resposta àquelas perguntas, é o que as pessoas chamam hoje de yoga clássico. Tá? Muitas pessoas chamam de yoga clássico, porque muitas vezes esse termo yoga clássico é usado para se referir ao Hatha Yoga clássico. Muitas vezes a mesma palavra é usada com significados diferentes. Então você tem esses dois textos centrais no Hatha Yoga clássico, que é o Yoga Sutra e que é a Bhagavad Gita. É no Yoga Sutra, por exemplo, que a gente vai encontrar aquela famosa... Então, yama é que é proibição. Yama significa que você não deve fazer. Astanga Yoga. E aí, entre os yamas, você vai ter a ahimsa, que é não violência. E você tem niyama, que é o contrário das proibições. Né? Ou seja, ni significa não, negação. Então, você teria aí, por exemplo, o estudo diário, né, das escrituras. Você teria, como eu mencionei agora há pouco, e é algo que pode ser surpreendente, você tem a prescrição de um indivíduo ele se entregar a um Deus Supremo. Ishvara Pranidhana. Isso. Ishvara significa o Senhor. Né? Então é um elemento teísta. Então isso nos remete àquela pergunta anterior. Né? Até que ponto yoga tem a ver com religião? E até que ponto yoga tem a ver com práticas comportamentais, né? Porque nesse yoga mais contemporâneo, não importa o que você faz quando você cruza a porta da academia. Não importa, fiz a minha prática de yoga. Mas os dois elementos iniciais do yoga, de Patanjali, do Yoga Sutra, são aspectos éticos. Aspectos de como o indivíduo deve se comportar no mundo.
né? Aí depois você tem asana, depois você tem pranayama, a prática respiratória. Né? E aí a coisa vai avançando em termos de sutilidade. Né? Você tem dharana, né? Você tem pratyahara, você tem dhyana, meditação. E finalmente você tem samadhi, né? Que é um texto complicado da gente traduzir. Né? Sam significa junto. Né? Samadhi pode ser traduzido literalmente como focar de maneira concentrada, extremamente concentrada. Muitas vezes é traduzido como êxtase, mas é uma tradução bem não literal. Então é nesse texto que você vai encontrar esses 8 elementos clássicos do yoga. Né? E veja que são 8. E o yoga contemporâneo foca quase que exclusivamente em um, apenas, né? Os asanas. Então é importante que a gente entenda um pouquinho. Né? E até para a gente entender, por exemplo, essas disparidades em termos de prática. Né? Isso daqui é um centro de Bhakti Yoga. Né? Aí você imagina, por exemplo, que alguém vê lá na internet, é centro de Bhakti Yoga, muito legal. Né? Aí chega aqui com o seu yoga mat debaixo do braço, né? Uma roupa propícia à prática física. Aí vê as pessoas sentadas, sei lá, com os olhos semicerrados e recitando mantras. Ela vai ficar sem entender o que é isso. Eu pensei que aquele é yoga. Como assim? Então, é nesses textos mais antigos que você vai ter a descrição desses yogas mais tradicionais, como, por exemplo, Karma Yoga, o Yoga da ação, Bhakti Yoga, o Yoga da devoção, estão descritos nesse texto, que é a Bhagavad Gita, que são formas de yoga extremamente teístas, em muitos sentidos, muito próximas em termos de visão de mundo, da tradição cristã. Você tem um Deus. Né? E o objetivo do yoga, nesse caso, é comunhão ou união com esse ser supremo. A palavra Deus não é usada. Né? Você tem outros termos, como Ishvara, como Bhagavan, que significa aquele que possui todas as opulências. Mas a ideia é a mesma, de um ser pessoal, de uma pessoa, no sentido de uma consciência, certo? Suprema. E aí, nesses yogas mais tradicionais, o objetivo do yoga é se conectar com essa pessoa suprema. Então, algo bem díspare, né? desse yoga mais contemporâneo. O Yoga Sutra, apesar de conter esse elemento teísta, ao qual me referi, Ishvara Pranidhana, é um elemento que, no final do dia, não desempenha um papel importante no sistema de yoga como um todo. Tá? Assim, ele menciona, ele dedica uma quantidade considerável de sutras para falar sobre Ishvara. Ele tenta dizer quem é Ishvara. Ele fala muito mais sobre Ishvara do que sobre Asana. Patanjali. Ele, por exemplo, diz que Ishvara é o mestre supremo. Ele diz que Ishvara está livre do karma. E assim por diante. Eu não tenho o número na minha cabeça, mas certamente no mínimo 5 sutras ele dedica para dizer quem é Ishvara. Então, bom, é algo que o indivíduo assim, que tem um grau de interesse minimamente sério a respeito, ele tem que entrar em contato com isso. E por último, uma análise semântica da palavra yoga também é muito útil, muito importante. Porque a palavra yoga aparece pela primeira vez nesse texto que é o Rig Veda. Né? Até agora eu não tinha falado sobre os Vedas, mas é algo que muitas pessoas mencionam quando falam sobre yoga. Né? Porque são textos muito antigos, né? uma estimativa modesta, né? A respeito de quando esses textos foram escritos, vai falar algo em torno de 3.000 anos antes da nossa era, tá? 2.000 anos, 3.000 anos, modesta, né? Muitas pessoas que pertencem a essas tradições indianas vão colocar esse número muito mais para trás. Né? Então, o Rig Veda menciona essa palavra yoga, mas, interessantemente, yoga no Rig Veda significa apenas um instrumento físico de união. Yoga no Rig Veda é exatamente um instrumento que une, né, 2 animais. Né? A sociedade daquela época, muitas vezes chamada de sociedade védica ou cultura védica, era uma sociedade agrária, né, predominantemente. Né? Então, o que era yoga? Yoga era um instrumento que o indivíduo usava, né, para montar o seu arado, por exemplo. E essa significação, ela permaneceu até hoje. O sânscrito, né, a língua na qual esses textos foram escritos, né,
é uma língua indo-europeia, né? Influenciou de uma forma muito forte diversas outras línguas, como o próprio português e o inglês. Esse elemento, em inglês, se chama yoke. Em português, é o jugo. É aquele instrumento que conecta dois cavalos, dois povos. Agora, indo um pouco mais para frente, em termos cronológicos, um outro conjunto de textos que também fazem parte dos Vedas, que são as Upanishads, já vão usar a palavra yoga em um sentido mais místico. Yoga já vai significar controle dos sentidos. Já vai ter um aspecto esotérico associado a si. E aí você vai encontrar significações diferentes para a palavra yoga à medida que você vai avançando no tempo. Né? Na Bhagavad Gita, por exemplo, você já encontra esses dois elementos juntos. O elemento esotérico de yoga, enquanto significando um método para se alcançar uma realidade suprema, e yoga significando união. Então, na Bhagavad Gita você encontra yoga significando união do indivíduo com o ser supremo. Exatamente o que a Iyengar menciona. Hoje, no século XX. Né? Esse livro de Iyengar que eu mencionei é da década de 60, 66, se não me engano. Então, isso está lá na Bhagavad Gita. Sim, claro. Então nas Upanishads, yoga ela passa a significar algo mais esotérico. Controle dos sentidos, não é? Com o objetivo de se atingir uma realidade suprema. Porque nas Upanishads, você encontra pela primeira vez esse conceito, que é o conceito de Brahman, que significa uma realidade superior, uma realidade última, né? Que pode ser, digamos, interpretada como Deus. Algumas pessoas, mesmo na Índia, não interpretam dessa forma. A palavra Brahman ela é interpretada tanto do ponto de vista teísta, quanto de um ponto de vista ateísta. Né? Você tem, na verdade, isso aparece no Vedanta. Você tem Vedanta teísta e Vedanta ateísta. Dentro do próprio Vedanta, você tem várias vertentes de Vedanta. Várias escolas Vedanta. Você tem Vedantas teístas, que dizem o quê? Brahman é uma pessoa suprema. Né? Como tem um famoso vedantista chamado Ramanuja, do século XI, ele diz Brahman é Purushottama. Purusha é pessoa. O Tama significa além, transcendental. Então, Brahman é Purushottama, é a pessoa suprema. Né? Mas você tem um outro vedantista, que veio antes, chamado de Shankara, ele vai dizer que não. Brahman não é uma pessoa, não é um indivíduo. Aí tem outros detalhes. Bom, seja como for, isso aparece nas Upanishads. Né? Mas yoga significa, basicamente, o controle dos sentidos, ou seja, um método para você alcançar essa realidade suprema. Aí na Bhagavad Gita, essas duas significações vão ser juntadas. Você tem yoga significando união, mas não união física, não união entre dois cavalos, entre dois bois, mas uma união mística entre o ser individual e esse Brahman. Mas na Bhagavad Gita esse Brahman é visto como uma pessoa, que é o próprio Krishna, que é o orador da Bhagavad Gita. Então yoga significaria a união do indivíduo com o ser supremo, com o Brahman ou Krishna. Aí no Yoga Sutra, yoga já vai ter uma outra significação, e assim por diante. Né? No Guerranda Samhita também vai ter outra significação, mantendo uma certa coerência, e no Hatha Yoga Pradipika a mesma coisa.